Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que fala é o professor André Lima e estou de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo. Na nossa última aula falamos sobre raio atômico, que foi a nossa primeira propriedade periódica. Lá na aula passada foi explicado que uma propriedade periódica é aquela propriedade que ela vai variando ao longo de períodos, tá? E depois ela repete, ela vai reiniciar a propriedade que tinha no período anterior e assim ela vai variando, se repetindo de período em período. E eu dei alguns exemplos, por exemplo, fases da Lua, elas são fenômenos periódicos. Estações do ano são fenômenos periódicos, tá? Os meses do ano vão se repetindo ao longo do período de um ano, tá? Também é um fenômeno periódico que se vai indo. Então há diversos, tá certo? A nossa primeira propriedade foi o raio atômico. Eu falei para vocês, olha, vocês precisam ter o raio atômico já bem fixado, tá? Precisa estar dominado para entender as outras propriedades periódicas. Quase todas as outras vão ter uma relação direta com o raio atômico. Então, precisa estar dominada essa parte de raio atômico. Se por acaso ainda não está, é mais válido você voltar na aula passada, assistir a aula sobre raio atômico para depois continuar, senão você pode acabar se perdendo. Tudo bem? Vamos iniciar? Bem, o raio atômico, você sabe que quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico. Esse é o nosso primeiro critério. Mas se você tem elementos que apresentam o mesmo número de camadas, aí o segundo critério é o número atômico. Quanto maior o número atômico, menor raio atômico. Por que se o número atômico é grande? Porque quer dizer que se o número atômico é grande, é elevado, porque tem muito próton. Se tem muito próton no núcleo, então a força de atração que o núcleo exerce sobre a eletrosfera vai ser uma força muito forte. A atração é puxar para perto de si. Se o núcleo vai puxar a eletrosfera para perto de si, quer dizer que o raio vai diminuir. Então, o primeiro critério é o número de camadas. Se o primeiro critério ele não vai conseguir determinar quem tem maior ou menor raio, eu vou para o segundo critério, que é o número atômico. Quanto maior o número atômico, menor o raio. Hoje a nossa aula vai começar com energia ou potencial de ionização. Essa energia ou potencial de ionização, ela é a energia que deve ser aplicada para retirar um elétron de um átomo ou de um íon isolado no estado gasoso. Então, vocês lembram lá, quando a gente viu a parte lá de modelos atômicos, que falava o seguinte: quando um elétron ele recebe energia, ele salta para uma camada mais externa. Ele vai ficar excitado, então ele vai saltar para uma camada. Toda vez que ele ganhar elétrons, ele vai saltar para uma camada mais externa. Mas imagina que esse elétron ele já seja o elétron mais superficial. Imagine que esse já é o elétron da última camada. Se ele receber energia, a tendência dele é saltar para uma camada mais externa. Só que aí não tem a camada mais externa. Então ele vai saltar para onde? Para o nada, para o vazio. Esse átomo ele acaba perdendo esse elétron de valência, tá certo? Então, quando se aplica uma energia sobre esse elétron da última camada, esse elétron se desprende, ele vai sair do átomo. Essa energia que foi aplicada para retirar o elétron é que é chamada de energia de ionização, energia ou potencial de ionização. Aí vai ser o seguinte: imagina a situação onde nós vamos comparar dois átomos com raios diferentes, um com um raio grande, outro com um raio pequeno. O que ocorre aí? Esse átomo que tem várias camadas, o núcleo ele não consegue exercer uma força de atração tão forte com esses elétrons da última camada, porque ele está longe do núcleo, tem várias camadas aí entre ele e esse elétron de valência. Diferente do que ocorre com um átomo pequeno, um átomo que tem poucas camadas. Num átomo pequeno, com raio atômico pequeno, o núcleo está próximo da camada de valência, da última camada. Então ele consegue atrair bastante. Considerando esse fator, eu diria que é mais fácil arrancar um elétron de um átomo grande ou de um átomo pequeno. É mais fácil arrancar o elétron de um átomo grande. Por quê?
Porque lá aquele último elétron já não vai estar tão atraído pelo núcleo, ele não vai estar tão preso ao átomo. Vai ser mais fácil arrancar ele. Se é mais fácil arrancar, eu vou precisar de muita energia para tirar ele? Não. Então a conclusão é a seguinte: a energia ou potencial de ionização ela é inversamente proporcional ao raio atômico. O que eu quero dizer que ele é inversamente proporcional? Quanto maior o raio atômico, menor a energia necessária para poder retirar o elétron, e vice-versa, tá? Bora ver o caso do átomo pequeno. Um átomo que tem um raio pequeno, a eletrosfera, a camada de valência próxima do núcleo, está relativamente próxima. Então, quer dizer que esse núcleo ele vai exercer uma grande força de atração sobre essa camada de valência. Se esses elétrons da última camada estão fortemente atraídos pelo núcleo, para retirar ele, para arrancar ele, eu vou precisar de muita força ou de pouca força? Eu vou precisar de muita energia, porque ele vai estar preso, tá? Então, quer dizer que quanto menor o raio atômico, maior a energia necessária para retirar, para arrancar esse elétron do átomo. Então, de novo, energia ou potencial de ionização é inversamente proporcional ao raio atômico. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Ok? Então, a gente vai aí concluir que a energia de ionização ela vai variar inversamente proporcional à variação do raio atômico, tá? Aí na tela de vocês está colocada aí embaixo a variação do raio e do lado a variação da energia de ionização. Bem, aí o que ocorre? Por exemplo, imagine que você tem aqui um átomo, ele tem 4 camadas, na última camada ele está com 2 elétrons. Você vai atribuir uma energia em cima desse elétron. Essa energia vai arrancar o primeiro elétron desse átomo. A energia necessária para arrancar o primeiro elétron é chamada de primeira energia de ionização. O que acontece é que quando esse elétron ele sai, o raio ele vai diminuir um pouco, tá? Toda vez que sai o elétron, o raio diminui. A gente viu isso lá no raio do cátion, tá? Esse também já é parte da aula passada. Se o raio diminuiu, se os elétrons se aproximaram mais do núcleo, quer dizer que para arrancar o segundo elétron vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil, porque agora eles estão um pouquinho mais próximos do núcleo. Agora o número de elétrons é menor, então quer dizer que o núcleo exerce uma atração maior sobre esses elétrons de valência. Então, para eu conseguir arrancar o segundo elétron, eu vou ter que aplicar uma segunda energia maior do que foi aplicada na primeira, tá? Para arrancar o segundo elétron é mais difícil. Se é mais difícil, eu vou precisar de mais energia. Então, a minha conclusão vai ser o seguinte, tá? A primeira energia de ionização, ela é menor do que a segunda energia de ionização, que é bem menor que a terceira e assim sucessivamente. Então, à medida que eu vou retirando o elétron, vai ficando cada vez mais difícil retirar o próximo, tá? Porque o raio ele vai diminuindo e vai se tornando ali mais atraído pelo núcleo, tá? Então, eu vou precisar de mais energia, tá? Tudo bem? Vamos lá. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Em termos gerais, essa propriedade seria o inverso da energia de ionização. A energia de ionização é quando você aplica uma energia para retirar um elétron. Agora vai ser o contrário. Olha só. A afinidade eletrônica é a variação de energia devido à captação de elétron de um átomo ou íon isolado na fase gasosa. Então agora, quando o átomo vai capturar um elétron e não perder o elétron, é o contrário. E quando ele captura esse elétron, ele vai perder energia, tá? Então, em termos gerais, essa propriedade seria o inverso da energia de ionização. Agora vamos lá, bora tentar visualizar uma certa situação. Eu tenho um átomo grande e um átomo pequeno. Tu sabe que o núcleo ele vai ter menor força de atração sobre os elétrons de valência do átomo grande, porque eles estão distantes, são várias camadas entre eles.
No átomo pequeno, o núcleo consegue exercer uma força já mais forte, porque tem poucas camadas, está ali mais próximo. Se tem um elétron que está passando por aí, por perto deles, esse elétron vai ser mais atraído pelo átomo grande ou pelo átomo pequeno? Pelo átomo pequeno. Como ele tem poucas camadas, então o núcleo consegue exercer uma força de atração maior. Então, os elétrons sempre serão atraídos para átomos pequenos. Átomos grandes não têm uma afinidade por elétrons. Átomos grandes têm uma tendência a perder, tá? Então, a gente vai falar o seguinte. Quanto menor o raio atômico, maior a afinidade por elétrons, maior afinidade eletrônica, maior tendência ele é ganhar elétrons, mais energia ele vai liberar, tá? Quanto menor o raio atômico, maior a afinidade eletrônica. Então quer dizer que essa propriedade, ela também é inversamente proporcional ao raio atômico, assim como, por exemplo, a gente estava falando lá da energia de ionização. Ela também é inversamente proporcional. Isso significa dizer que quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Quanto maior o raio, menor a afinidade eletrônica. Se por acaso vocês receberem um exercício e neste exercício ele pede para você colocar uma certa quantidade de elementos em uma ordem crescente de afinidade eletrônica, o que você vai ter que fazer primeiro é colocar em ordem crescente de raio atômico e depois na resposta de afinidade colocar o contrário. Quem tem menor raio, maior afinidade. Quem tem maior raio, menor afinidade. Tá certo? Então dá para você organizar. Então, esse tipo de questão você vai resolver partindo do raio atômico. Tá? Eletronegatividade. Eletronegatividade, ela é uma propriedade, ela é uma força que é analisada quando os elementos estão compartilhando elétrons. Vocês vão entender melhor essa propriedade quando a gente for estudar a parte de ligação química, onde dois elementos querem ganhar elétrons. Então, para poder se ajudarem, para poder se estabilizarem, eles vão compartilhar elétrons. Eles se compartilham até se estabilizar, mas é da natureza de cada um desses elementos querer ganhar. Então, eles continuam exercendo uma força para tentar puxar o elétron para si. Então, cada elemento que está compartilhando o elétron continua puxando o par de elétrons. Essa força que eles vão fazer para tentar puxar o par de elétrons é que é chamada de eletronegatividade. Tá? A eletronegatividade ela é inversamente proporcional ao raio atômico. Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Quanto maior o raio, menor a eletronegatividade. Essa propriedade e a afinidade por elétrons, elas excluem os gases nobres. Tá? Os gases nobres já são estáveis. Os gases nobres não vão compartilhar elétrons, portanto, eles não vão ter eletronegatividade. Tá? Então, a gente vai estar excluindo gases nobres dessa propriedade aí. Eletronegatividade ela é diferente da afinidade eletrônica, porque na afinidade eletrônica você vai ter que analisar o elemento isolado, tá? E na eletronegatividade é só apenas quando ele está compartilhando elétrons, ou seja, quando ele está ligado a um outro elemento químico. Bora ver uma outra propriedade. Eletropositividade. Essa eletropositividade ela também é chamada de caráter metálico, tá? Ela vai indicar a tendência que um átomo tem de perder elétrons. Então, na eletronegatividade é a briga para ganhar. Eletropositividade é a tendência a perder elétrons. No caso, quando o átomo tem um raio grande, o núcleo não exerce uma força de atração tão forte sobre a eletrosfera. Se essa atração é muito fraca, quer dizer que é fácil arrancar os elétrons, é fácil perder. Então, essa eletropositividade, ela é diretamente proporcional ao raio atômico. Tá? De todos que a gente viu até então, era tudo inversamente. Agora, essa é diretamente proporcional. Quanto maior o raio atômico, maior a eletropositividade. Quanto menor o raio atômico, menor a eletropositividade.
Então, ela vai variando de acordo com o raio atômico. Volume atômico. O volume atômico seria o volume ocupado por uma certa quantidade definida de átomos, tá? Ou elementos químicos na fase gasosa. Aí tem como medir qual volume ele vai ocupar, tá? Esse mol, ele é uma grandeza que eu vou explicar para vocês mais lá na frente, tá certo? Então eu não vou me prender a ele agora, porque é um conceito que a gente vai ver lá na frente e vocês vão entender melhor na hora devida, não agora, tá bom? Bem, o que a gente vai ver aqui? Os elementos mais volumosos são elementos que estão mais nas extremidades da tabela periódica e na parte inferior, tá? Os elementos que estão mais no centro da tabela e no centro na parte de cima, eles têm menores volumes atômicos, tá? E os que estão nas extremidades e mais inferior, ele tem maior volume atômico. A densidade. A densidade, ela vai ser inversamente proporcional ao volume atômico. Então aí você vai ver o seguinte, o cálculo de densidade seria massa sobre volume. Então o volume fica no denominador. Quanto maior volume, menor densidade e vice-versa. Como você sabe que os elementos centrais, na parte superior da tabela, o elemento central, tem menor volume atômico, quer dizer que eles vão ser mais densos, vão ter maior densidade. Os elementos das extremidades, na parte inferior, são os que têm maior volume atômico, então são os que vão ter menor densidade, tá? Então, a densidade, ela é o inverso do volume atômico. Quanto maior o volume atômico, menor densidade e vice-versa, tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Vejam nesse esquema aí de variação, tá? Que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles já vão variar de forma já um pouco mais aleatória. Já não tem uma ordem de variação bem definida, como por exemplo o raio atômico. Ele não vai estar relacionado ao raio atômico exatamente aqui nesse ponto. A generalização a gente vai ter o seguinte. O ponto de fusão e o ponto de ebulição na tabela periódica, eles vão crescerem no período das extremidades para o centro e dentro de um grupo, numa coluna, de cima para baixo, exceto no grupo 1 e no grupo 2 que ocorre de baixo para cima. Tá? Então, a forma como ele vai variando na tabela, ele já não é tão certo na sua variação, né, periódica. Do lado esquerdo ele aumenta de baixo para cima, do lado direito aumenta de cima para baixo, então já é uma variação um pouco mais aleatória. Tá? Os elementos que estão mais na direita e em cima tem menor ponto de fusão e menor ponto de ebulição, com exceção do carbono na forma de grafite e na forma de diamante, que ele vai ter um elevado ponto de fusão e um ponto de fusão e ebulição. Bem, aqui tem algumas das propriedades periódicas, tá? O primeiro delas é o raio atômico. Aí vamos ter eletropositividade e raio atômico, que vão variar da mesma forma. Energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica vão variar inversamente proporcional ao raio. O ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade, o volume seria o contrário dela, da densidade, tá? Massa atômica. A massa atômica é uma propriedade aperiódica. O A, ele vem com o sentido de negação, tá? Então, quando eu falo aperiódica, estou falando de não periódica. A massa, ao longo da tabela periódica, ela só vai aumentando, tá? Só aumenta o valor de massa. Não importa se você vai aumentando o período, passa para o próximo, essa massa ela não começa alta e vai diminuindo como outras propriedades, por exemplo. Ou que ela só aumenta. Então, esse gráfico que está mostrando na tela de vocês, vejam que quanto maior o número atômico, maior a massa. Ela só aumenta, só aumenta. Não tem aquele comportamento de aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Não, ele não vai repetindo, ele só aumenta, tá certo? Então, a massa atômica, ela é uma propriedade aperiódica. Não vai estar variando ao longo do período. A massa, ela é determinada pela somatória do número de próton mais número de nêutron. Então, quanto maior o número atômico,
Aí vai ter que somar com o número de nêutron, você vai achar o valor de massa atômica. O calor específico. O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de substância, tá? Então, você vai ter lá 1 grama de água. Você quer levar esse 1 grama em 1 grau Celsius. Então, o calor necessário para elevar essa temperatura nessa variação é chamado de calor específico, tá certo? O calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Aí, nesse caso, o que a gente percebeu ao longo da tabela é que quanto maior o número atômico, menor o calor específico. Tá? Então, ele também vai ser uma propriedade aperiódica inversamente proporcional ao número atômico. Vamos resolver uns exemplos só para poder trabalhar com essas propriedades, tá bom? Exemplo 1. Observe a tabela a seguir. Ela é uma tabela onde tem distribuídos alguns elementos que estão representados de forma genérica. O elemento M, elemento R, X, Y, Q, Z, J, D. Em relação às propriedades periódicas, assinale a afirmativa correta. Letra A. Elemento X apresenta energia de ionização maior que a do elemento J. Os elementos R, J e D estão em ordem decrescente de raio atômico. O elemento M apresenta eletropositividade maior que do elemento X. O elemento L apresenta afinidade eletrônica maior que do elemento D. A eletronegatividade de Z é menor que a do J. Bora ver? Bora resolver isso aí? Vamos lá, essa é a nossa tabela. E já coloquei uma cola aí da resposta. Vai ficar assim mesmo agora. Vamos lá. Letra A fala o seguinte. O elemento X apresenta energia de ionização maior que a do elemento J. Bora ver lá. O elemento X ele está no quarto período. O elemento J ele está no quarto período. Eles estão dentro do mesmo período. Tá? Então, para eu determinar o raio atômico, eu não posso usar o meu primeiro critério, que é o número de camadas, porque nesse caso eles são iguais. Eu vou usar meu segundo critério. Quanto maior o número atômico, menor raio. Na tabela periódica, o número atômico ele cresce da esquerda para a direita. Então, quem está na direita tem maior número, portanto, ele vai ter menor raio. Então, se você comparar o X e o J tem um raio menor que é do X, porque ele tem maior número atômico, tá? E a energia de ionização é o inverso. A energia de ionização é o inverso. Então, quando ele fala que o elemento X apresenta energia de ionização maior que a do J, está errado. O X apresenta raio maior que a do J. Portanto, a energia de ionização do X é menor que a do J. Então, a letra A está errada. Letra B. R, J e D estão em ordem decrescente de raio atômico. O que é uma ordem decrescente? Aquela que vai de um valor grande para um valor pequeno. Bora ver lá? O R está no segundo período, o J está no quarto período, o D está no quinto período. Ou seja, o R tem 2 camadas, o J tem 4 camadas e o D tem 5 camadas. Quer dizer que aqui eu consigo aplicar o meu primeiro critério pelo número de camadas. Tá? Desses 3 elementos citados, quem é o menor? O R, porque tem menos camadas. Depois dele, o J. Depois dele, o D, que tem maior número de camadas. Portanto, R, J e D estão organizados em ordem crescente de raio atômico e não uma ordem decrescente. Portanto, está errada a letra B. Letra C. O elemento M apresenta eletropositividade maior que a do elemento X. Eletropositividade é a tendência que o elemento tem de perder elétrons. É o caráter metálico, lembram? E quem é que tem maior tendência a perder elétrons? Aquele que tiver maior raio. Maior raio, maior eletropositividade. É quase que a única propriedade que vai aumentar e diminuir de acordo com o raio atômico, diretamente proporcional ao raio atômico. Entre o M está no segundo período e o X está no quarto período. Quem é maior? O X. Por quê? Porque tem maior número de camadas. Se ele tem maior raio, ele vai ter maior eletropositividade.
Então, o Mt é menor. Letra C está errada. Letra D. O elemento L apresenta a afinidade eletrônica maior que a do elemento D. A afinidade eletrônica, ela é aquela tendência de ganhar elétron, a energia que ele perde para poder ganhar o elétron, tá? A afinidade eletrônica, ela é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, menor a afinidade eletrônica. Então, bora ver lá. Ele fala que o elemento L apresenta a afinidade eletrônica maior que a do elemento D. Vamos comparar. O L está no quinto período, o D está no quinto período. Eles estão dentro do mesmo período. Ambos têm 5 camadas. Então, eu não consigo determinar quem é maior ou menor pelo meu primeiro critério. Então, eu vou para o segundo critério. O segundo critério é o número atômico. Quanto maior o número atômico, maior a força de atração do núcleo sobre a camada de valência, portanto, menor raio. Maior número atômico, menor raio. Entre o L e o D que está mais à direita tem maior número atômico, portanto, tem menor raio. Na letra D, ele fala que a afinidade eletrônica do L é maior que a do D. A afinidade eletrônica, pessoal, ela é inversamente proporcional ao raio, tá? Ela é inversa ao raio. Entre o L e o D, o L tem maior raio. Se o L tem maior raio, ele vai ter menor afinidade eletrônica. Está errado a letra D. A letra E já está até marcada aí, né? Fala o seguinte: a eletronegatividade do Z é menor que a do J. Pessoal, eletronegatividade também é o inverso do raio atômico, tá? Então, bora ver o raio do Z e do J. Ambos estão dentro do quarto período, então ambos têm o mesmo número de camadas. Já sei que não vou usar o primeiro critério, então vou para o meu segundo critério. O segundo critério é o número atômico. Quanto maior o número atômico, maior a força de atração que o núcleo exerce sobre a camada de valência, portanto, menor vai ser o raio. Resumindo, maior número atômico, menor raio. Entre o Z e o J que está mais à direita tem maior número atômico, portanto, tem menor raio. Se ele tem menor raio, ele vai ter maior eletronegatividade. Portanto, olha lá, a eletronegatividade do Z ela é menor que a do J? Perfeito, ela é menor que a do J. Resposta correta, letra E. Segunda questão, também já está até respondida, olha. Acho que foi muito bonzinho com vocês, já está até respondida. Vamos lá. Os elementos X, Y e Z apresentam a seguinte distribuição eletrônica. Elemento X, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Elemento Y, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. O elemento Z, 1s2, 2s2, 2p5. Assinale a alternativa correta. Letra A. Y pertence ao grupo 14 da tabela periódica. Letra B. X forma cátion X2+. Letra C. Y possui maior eletronegatividade que o Z. Letra D. X possui energia de ionização maior que o Z. E letra E. Z é um halogênio. Essa questão já está marcada para vocês, mas bora fazer a resolução dela, tá? Primeira coisa, o elemento X terminou em S. Quando termina em S, sabe que é a família A, elemento representativo. Na última camada, que é o 3s1, tem apenas um elétron, família 1A. Família 1A é o grupo 1, metal alcalino. Como ele tem 3 camadas, terceiro período. O Y terminou em 3s2, 3p4. Quer dizer que terminou em P, família A. Na última camada tem 6 elétrons, que é o S2P4. Soma lá vai dar 6 elétrons. Se ele é família 6A, grupo 16, calcogênio. Tem 3 camadas, terceiro período. Z, 1s2, 2s2, 2p5. Terminou em P, família A. Na última camada, que é o 2s2, 2p5, tem 7 elétrons.
família 7A, que são os halogênios. Tem 2 camadas, segundo período. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Y pertence ao grupo 14 da tabela? Não, o Y pertence ao grupo 16, que é os calcogênios. Está errado a letra A. Letra B. X forma cátion X2+? Não, isso é algo que vocês ainda vão estudar. O elemento ele vai formar um cátion ou um ânion para tentar se estabilizar. Então, ele perde ou ganha elétrons para poder tentar ficar estável. No caso desse elemento Y, do elemento X, é mais fácil ele perder um elétron para se estabilizar do que ganhar dois. Do que perder dois. Se ele perder, ele não vai se estabilizar. Então, está errado a letra B. Letra C. Y possui maior eletronegatividade que Z. Eletronegatividade é o inverso do raio atômico. Se tem um raio grande, a eletronegatividade é pequena. Então, bora ver lá. O X tem terceiro período, tem 3 camadas. O Y, terceiro período, 3 camadas. O Z, segundo período, 2 camadas. Portanto, o raio do Y é maior que o raio do Z. Então, a eletronegatividade do Y é menor que a do Z. Está errado. Letra C. Letra D. O X possui energia de ionização maior que o Z. De novo, energia de ionização é o inverso do raio. Tá? Então, vamos lá, bora comparar o X e o Z. O X tem 3 períodos, 3 camadas. O Z está no segundo período, 2 camadas. Portanto, o raio do X é maior que o raio do Z. Se o raio do X é maior, o raio atômico é maior, então a energia de ionização é menor. Está errado a letra D de dado. E a letra E, Z é um halogênio? Correto, ele é família 7A, grupo 17, que é o grupo dos halogênios. Então, a alternativa correta, a letra E. Exemplo 3. Considere os números quânticos do elétron de diferenciação, que é o último elétron a entrar no orbital, dos átomos dos elementos químicos A, B, C, A, B, D e G, indicados a seguir. Em relação aos átomos dos elementos indicados, considerando que o primeiro elétron a entrar no orbital tem um spin menos meio, responda aos itens a seguir. Letra A. Qual o número atômico dos átomos desses elementos químicos? Então, vamos lá. Bora começar a resolver logo isso aí. O elemento A, ele me deu o número principal igual a 4, que é o N igual a 4. Número quântico secundário, o L igual a 0. O M igual a 0. E o S, que é o spin, igual a mais meio. Lembrando que o spin mais meio significa que ele está para baixo. Então, vamos lá. O número quântico principal representa o número da camada. Então, se o N é igual a 4, é a quarta camada. O L, número quântico secundário, é a subcamada, S, P, D ou F. O S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3. Nesse caso, como o L é 0, então é a letra S. É a letra S. Os valores possíveis para M vão do menos L até mais L. Se meu L é 0, não existe menos 0 mais 0, existe só o 0. Então, é apenas um único orbital com valor 0. O S, que é o número quântico spin, é o último valor ali, ele está positivo. Se está positivo, quer dizer que ele parou para baixo. Mas eu começo colocando para cima. Então, aí tem 2 elétrons. Portanto, é o 4s2. Vou ter que fazer a distribuição eletrônica até chegar a esse 4s2 e somar todos os valores. Tá? Que vai dar quanto? Vai dar 20. Até o 4s2 vai dar 20. Então, essa já é parte da resposta do primeiro item. Para o átomo B, o N é igual a 3, o L é igual a 2, M é igual a mais 2 e o S é igual a menos meio. Então, vamos lá. O que é o N igual a 3? Número quântico principal é igual a 3. É o número da camada, terceira camada. O L, número quântico secundário ou azimutal, igual a 2. Representa a subcamada. Nós temos 4 subcamadas, S, P, D, F. Com o valor 2, é a subcamada D. Porque o S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3.
Então, com esse L aí, valor 2, quer dizer que é a subcamada D. Os valores possíveis para M vão do menos L até mais L. O L é 2, então o M vai do menos 2 até mais 2. Nós vamos ter que colocar os elétrons aí dentro até chegar no mais 2 com o valor menos meio. Menos meio é para cima. Então, a gente vai colocando um em cada um para cima até chegar ao mais 2. Vai ficar 1, 2, 3, 4 e o 5, onde ele tem que parar, no mais 2 para cima. Então, é 3D, 5. Vamos fazer a distribuição eletrônica até chegar no 3D5 e somar o número de elétrons. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até o 4s2 eu tenho 20. Depois, 3D, 5. 20 com mais 5, 25. Essa é a resposta do átomo B. Para o átomo D, N igual a 4, L igual a 1, M igual a 0, S igual a menos meio. O que é esse N igual a 4? Número quântico principal. O que ele representa? Número da camada. E o que é o L igual a 1? Número quântico secundário, subcamada. Então, qual é a subcamada que tem o valor 1? A subcamada P. O S é 0, P é 1, D é 2, F é 3. Então, agora é o P. Tá? Os valores possíveis de M vão do menos L até mais L. Se o meu L é 1, então ele vai do menos 1 até mais 1. Vai ser menos 1, 0, mais 1. Eu tenho 3 valores, 3 orbitais. O meu último elétron está dentro do 0 e está para cima, porque o spin é negativo. Tá? Dentro do 0 para cima. Pronto, aí está meu último. Eu vou colocando um em cada um para cima até chegar ao elétron que eu quero, o eletrodiferenciador. Então, eu entro aqui no menos 1 para cima, no 0 para cima, pronto, acabou. Chegou já onde eu queria, dentro do 0 para cima. Então, foram quantos elétrons no total? Foram 2. Agora, eu vou fazer a distribuição eletrônica até chegar a esse 4s, 4p2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2. Parou no 4p2. Somando tudo, o número atômico é 32. E o último elemento, para esse primeiro item, é o elemento G. N igual a 4, L igual a 1, M igual a mais 1 e o S igual a menos meio. O que é o N igual a 4? Número quântico principal, que representa a camada. Então, ele está na quarta camada. L igual a 1, número quântico secundário, o azimutal, tá? Representa a subcamada. Temos a subcamada S, a P, a D e a F. O S tem valor 0, o P tem valor 1, o D tem valor 2 e o F tem valor 3. Então, L igual a 1 é a subcamada P. Os valores de M vão do menos L até mais L. Nesse caso, o L é 1, então ele vai do menos 1 até mais 1. O último elétron está dentro do mais 1. E está com spin positivo, então ele é para baixo. Meu último elétron dentro do mais 1 para baixo. Só que eu começo colocando para cima um em cada um, depois retorno para o início colocando para baixo, não é isso? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou no valor que eu queria, 6. Vamos fazer a distribuição eletrônica até o 4p6 e somar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Somando tudo aí vai dar o valor igual a 36. Pronto. Está respondido o primeiro item. Tá? Está respondido o primeiro item. Vamos ver o segundo item. Qual a posição, qual é o grupo e qual é o período dos átomos desses elementos na tabela periódica? Nós já temos aí a distribuição eletrônica deles. Tá? Já temos. Basta agora fazer a localização. O elemento A terminou em 4s2. Quando termina em S? Família A. O número da família é o número da camada de valência. Que é a camada de valência desse elemento A? É a quarta camada, o 4s2. Que tem quantos elétrons? 2 elétrons, família 2A. Família 2A é o grupo 2, que é dos metais alcalinos terrosos.
Ele tem 4 camadas, então ele vai estar dentro do quarto período, tá? Elemento B. O elemento B terminou com 3D5, terminou em D. Quando termina em D, família A ou família B? Família B, elemento de transição externa, tá? Para eu saber o número da família, eu teria que somar o mais energético, que é o 3D5, somar com a última camada, que é o 4S2. 3D5 mais o 4S2, somando vai dar 7. Família 7B, que é o grupo 7, ele tem 4 camadas, então vai estar dentro do quarto período. O átomo D, a distribuição eletrônica dele termina no 4S2, 4P2. Terminou em P, família A. Na última camada, que é o 4S2, 4P2, eu tenho 4 elétrons, família 4A, grupo 14. Ele tem 4 camadas, está dentro do quarto período. O elemento G, a distribuição eletrônica dele termina em 4S2, 4P6. Terminou em P, família A. Para eu saber qual é o número da família, eu tenho que ver elétrons na camada de valência. A camada de valência é 4S2, 4P6. 2 mais 6 vai dar 8. Família 8A, grupo 18, que são um grupo dos gases nobres. Ele tem 4 camadas, então ele vai estar dentro do quarto período. Pronto, pessoal. É isso. Ainda falta o item 3, tá? Falta o item 3 ainda e a gente acaba por hoje, tá? Qual a ordem crescente de raio atômico para os átomos desses elementos? De novo, nós já temos a distribuição eletrônica, então agora basta comparar número de camadas, tá? O nosso primeiro critério é número de camadas. Se não resolver número de camadas, a gente vai ver pelo número atômico. Então vamos lá, ele quer uma ordem crescente, do menor para o maior. O elemento A, ele tem 4 camadas. O elemento B tem 4 camadas. O elemento D tem 4 camadas. O elemento G tem 4 camadas. Portanto, eu não tenho como eu utilizar meu primeiro critério. Tá? Meu primeiro critério aqui furou, porque todos têm número de camadas iguais. Eu vou para o segundo critério. Qual é o segundo critério? O número atômico. Quem tem maior número atômico vai ter menor raio. São inversões proporcionais. Maior número atômico, menor raio. Como é que eu acho o número atômico? Somando os elétrons. No átomo A, somando deu 20. No átomo B, deu 25. No D, deu 32. E no G, deu 36. Maior número atômico, menor raio. Então, desses 4, quem é o menor? O G. Depois dele, o D. Depois, o B. E por último, o A. O ar que tem menor número atômico, entre esses aí, vai ter maior raio. Então, minha sequência é GDBA. Beleza? Ok, queridos? Enfim, tem um quarto item. Eu estava me despedindo de vocês, nem lembrar desse quarto item. Qual a ordem crescente de potencial de ionização para os raios desses elementos? A ordem crescente de potencial de ionização. Potencial de ionização é o inverso do raio atômico. Quem tem um raio grande tem um potencial de ionização pequeno. Então, basta... Olha, o raio atômico está lá no item anterior, ficou GDBA. A energia de ionização tem que ser o contrário. Então, vai ser o quê? ABDG. É o contrário do raio atômico. Pronto, é isso aí, acabou. Tá? Agora sim, meus queridos. Eu vou me despedir de vocês, tá? Eu espero ter ajudado com essa aula. Eu sei que são muitas coisas, muitos conceitos, mas conforme a gente for lá na frente exercitando, for fazendo, isso vai sendo internalizado em vocês, tá? Não deixe de estudar, não deixe de procurar ferramentas, ou livro, ou exercício, ou vídeos no YouTube, mas corram atrás, aprendam, tá? Não fiquem parados como essa pandemia tem deixado todo mundo. Então se movimente, corra atrás, aproveite essa oportunidade para poder aprender e colocar tudo em dias, tá bom? Eu espero ver vocês na próxima aula. Então fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima. Forte abraço, pessoal. Tchau.